O dízimo, amplamente mencionado no Antigo Testamento, fazia parte da lei mosaica e estava diretamente relacionado ao sustento dos levitas e ao funcionamento do templo em Jerusalém. Na Nova Aliança, inaugurada por Cristo, o dízimo não é exigido como prática obrigatória, pois o sistema sacerdotal levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, e a adoração não é mais centralizada no templo terreno. Vamos entender isso à luz das Escrituras. 1. O dízimo na lei mosaica. O dízimo era um mandamento da lei entregue ao povo de Israel para sustentar os levitas, que não possuíam herança na terra. Os levitas como destinatários do dízimo. Números 18, 21 a 24. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, dei-o aos levitas por herança. Os levitas recebiam os dízimos porque eles se dedicavam integralmente ao serviço no tabernáculo, e mais tarde no templo, e não tinham terras próprias como herança. O dízimo na casa do tesouro. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A casa do tesouro refere-se ao templo em Jerusalém, o único lugar onde os dízimos deveriam ser entregues. Esse sistema dependia do templo físico e do sacerdócio levítico. 2. A nova aliança, um novo sacerdócio. Na nova aliança, Cristo substituiu o sacerdócio levítico e inaugurou um novo tempo em que a adoração não é centralizada exclusivamente em um templo terreno. Cristo como o sumo sacerdote eterno. Hebreus 7:11 a 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia ainda de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Com a vinda de Cristo, o sacerdócio levítico foi substituído por um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim, o sistema de sustento exclusivo dos levitas por meio do dízimo perdeu sua função. João 4:21 a 23. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O templo em Jerusalém não é mais o centro da adoração. Isso elimina a necessidade de um tesouro central, onde os dízimos fossem armazenados. 3. Generosidade na nova aliança. Na nova aliança, a ênfase está na generosidade voluntária, não em um percentual obrigatório como o dízimo. Dar com alegria e generosidade. 2 Coríntios 9:7 diz: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Os cristãos são encorajados a dar de forma voluntária, conforme suas possibilidades, para o sustento da obra de Deus, o cuidado dos necessitados e a expansão do Evangelho. Compartilhar com os necessitados. Atos 2:44 a 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A comunidade cristã primitiva se organizava com base no amor e na partilha, sem qualquer menção ao dízimo. 4. O dízimo era parte da lei mosaica e não da nova aliança. O dízimo, como prescrito na lei mosaica, era específico ao contexto do antigo Israel. Sustentava os levitas, que não tinham herança. Números 18, 21 a 24. Era entregue na casa do tesouro, o templo em Jerusalém. Malaquias 13:10.
O dízimo fazia parte de um sistema ligado ao sacerdócio levítico, que foi substituído pelo sacerdócio eterno de Cristo. Vejamos o que diz Hebreus 7, 11 a 12. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Concluímos então que, na nova aliança, os cristãos são chamados a contribuir de forma voluntária, generosa e alegre, sem a obrigatoriedade do dízimo. A adoração a Deus não é mais limitada a um templo terreno, mas acontece em espírito e em verdade, como vimos em João 4 e 23.